O Alan tem pontuado que a gente utiliza muito jargões, né, muito tecniquez, né, de vez de falar nuvem, cloud, que isso, cara, né? A gente acaba não traduzindo aquilo que de fato é para o cliente, né? E o Alan tem comentado que isso é um empecilho para esse cliente fechar alguma coisa conosco, né? E aí eu tenho comentado com ele aqui que falta a gente indicar para os nossos clientes que essa letrinha, essa sopa de letrinha, essas soluções, aonde ela vai impactar o negócio dela, que a gente chama de ROI, né, que vai ser falado mais à frente. Ou seja, olha, existe determinada solução para a sua empresa que vai fazer com que você economize mais no médio e longo prazo e com isso você vai ter o retorno do teu investimento. Então a gente muitas vezes fica focando que o cloud é melhor, né, que tal solução é melhor e acaba não entrando no número da empresa, no retorno financeiro, sabe? E aí com isso a pessoa ela não vê o ganho, né? E aí aproveitando o gancho, existe uma coisa chamada engenharia de valor, né? A gente fala um pouco disso sobre lá na mentoria do Executivo Hexa. Empresas geralmente grandes, nos processos de vendas delas, elas usam engenharia de valor. O que significa? Imagina que você tem uma fábrica e você vai vender determinado tipo de tecnologia. E você fala assim para o seu cliente: olha, com essa nova tecnologia, se você colocar um painel solar aqui na sua fábrica, você vai recuperar esse investimento em 4 anos. E, além disso, quando faltar luz, você vai ter autonomia própria. Então, ou seja, ele fez um cálculo de quanto que aquela fábrica consumia de energia e o quanto que aquele produto que ele está vendendo vai ser melhor do que o que ele tem atualmente. Ou seja, ele fez uma engenharia. Aquela fábrica tem um valor hoje com aquela solução e ele demonstrou que a nova solução que ele está vendendo tem um valor muito maior. Só que faz isso dar trabalho, né? E aí, quem quer pagar o preço e demonstrar para o cliente que se ele for para a nuvem, em 2, 3, 4 anos, ele vai ter um parque de máquina que não vai envelhecer, que não vai queimar, etc, etc. Então, ou seja, tem um pouco a ver com isso, Newton e Brianese, dessa engenharia de valor no processo de venda. Só que tem que treinar para fazer esse tipo de venda, né, de trabalho, né? Foi interessante você falar sobre isso, Michael, que até ainda nessa pauta, nós sofremos muito com a questão da cibersegurança, e aí o Jerônimo já tinha antecipado um pouquinho o assunto mais no início da live, porque cibersegurança, por exemplo, como você demonstra para o cliente, para o empresário ali, que um melhor investimento em segurança vai retornar para ele um ROI, porque esse ROI, na realidade, ele é baseado em situações hipotéticas. Por exemplo, se ele sofre um vazamento, se ele é invadido, você entendeu? Porque nós temos que demonstrar ali, neste ROI, por exemplo, e aí é um pouco mais complexo de fazer. Quanto custaria a empresa dele parada por X tempo até essa recuperação ser feita? Quanto custaria para ele a perda da informação que foi ali hackeada, enfim, sequestrada e por aí vai? Ou o quanto isso custaria em perda de reputação? É bem difícil fazer esse tipo de cálculo. É possível, mas é muito difícil de fazer esse tipo de cálculo. E pior ainda, e isso eu já vi acontecer, aconteceu até recentemente, pegando o exemplo do painel solar ali que o Maicon trouxe. Tem alguns empresários que eles são, digamos assim, apegados a raízes mais antigas, e mesmo você demonstrando números, às vezes ele opta por não fazer a mudança, né? Então é um pouco mais complexo. E aí, Maicon, até vou provocar você um pouco aqui. Como fazer nesses casos? Ou como demonstrar o valor nesses casos? Ou como tratar com o cliente nesses casos? Que é um pouco mais complexo. O cara nem sempre consegue mensurar o valor ali. Por exemplo, no caso de uma reputação. Antes do Michael falar, se eu só fazer uma observação aqui, o ROI em segurança tem um outro nome, tá? ROSI, R-O-S-I, que é Return of Security Investment, tá?
É o ROI. É não ROI deixa do de ser mesmo ROI. jeito. Não deixa de ser ROI, tá? Não deixa de ser ROI. Mas tem um nominho novo. Novo não, isso já é velho. Já é velho. Mas eu quero fazer uma pergunta de sigla. Vocês falaram de ROI, né? Aí ele falou dessa outra sigla aí de segurança. Eu gostaria que você desse um toque para a gente, Jerônimo. O que significa a sigla CCC? Por favor. Deixa eu pensar um pouquinho. Curtir, comentar e compartilhar. E vamos botar o I na brincadeira, se inscrever. A gente está aí num crescente interessante e, assim, até como novidade, né? A nossa produção passou essa semana para a gente teve aí, em termos de... recebemos uma notificação positiva, né? do YouTube, que a somatória de visualização de todos os nossos vídeos chegou a 10 mil. Mas assim, 10 mil não é nada. Olha só, é só para uma observação. Nós totalmente orgânico. A gente não tem feito nada para acelerar o processo de inscrição e tal. Então, 10 mil num cenário orgânico, aí é outra coisa. Então, assim, o CCC é curtir, comentar e compartilhar, e não deixem de se inscrever, pelo amor de Deus. Parabéns, Jerônimo. Desde que você montou esse canal aí, a gente tem estado junto já há algum tempo, né? De agosto para cá, e tem sido muito bom. É verdade. Muito bom. Parabéns. Legal, legal. E passamos dos 600 inscritos, né? Passamos dos 600 inscritos. Passamos dos 600 inscritos, exatamente. Bacana. Faltam só 999.900 Temos que começar a falar daqui a pouco dos sorteios para a casa dos 1.000, né? Exatamente. Isso aí, verdade. O iPhone? Lá, Michael. O iPhone? Olha. Vai de brinquedo. Uau. Vai ser de brinquedo. Uau. Vamos lá, vamos voltar aqui no assunto principal. Então, vamos Michael. Lá. Então, como mensurar, por exemplo, o ROI em termos de cibersegurança para as empresas, considerando ali tempo parado, vazamento de informação, multas, reputação no mercado? Fala um pouquinho sobre isso, dá algumas ideias e sugestões aí. Como é que o empresário do outro lado pode enxergar isso? Porque, por exemplo, você fazer ali uma conta do dia parado da empresa, você tendo acesso a algumas informações, até ok, mas e da reputação? Como mostrar o real efeito da perda de reputação que ele tem no mercado? Como foi falado mais cedo? Porque, por exemplo, se eu sou vazado, vamos colocar dessa forma, se a Brianese sofre um vazamento, um ataque, para mim seria devastador. Eu lido com atendimento, lido com tecnologia, lido com suporte, com TI. Para mim seria devastador e eu enxergo isso, o quanto isso faria mal para a minha reputação. Mas e para aquele empresário que não consegue enxergar o dano de reputação que ele teria? Porque hoje o mercado realmente ele olha com péssimos olhos para quem tem esse tipo de problema, né? Aí, Branese, além da reputação, é interessante a empresa, ela constantemente está se comunicando, fazendo seu storytelling com seus clientes. Porque qualquer empresa do mundo e do planeta é factível de um dia ter um problema de segurança. Não existe 100% de segurança, né? O Jerônimo está aí, eu acho que ele deve corroborar dessa opinião, né? O que a gente consegue muitas vezes é isolar o dano, né? Através de políticas, né? De normas e etc. Então, essa parte de se comunicar é algo fundamental que uma empresa ela tem que fazer com o mercado. Então, vamos pegar o case, né, da sua empresa. Você imagina que a Brianese não se comunicasse com o mercado, de como ela atua, do quanto ela investe em tecnologia, e de repente a empresa tivesse um revés. O que ficaria para o cliente? O revés. Agora, se ela visse que ao longo dos anos
você tem várias políticas, várias normas, vários treinamentos, seus colaboradores treinados nas melhores práticas, você obtendo assinatura, né, seguindo as políticas, sendo certificado, né, acho que eu não sei se é ISO 27001, que é a ISO da segurança da informação. 27001, exatamente. Então, se a sua empresa está construindo essa história, esse storytelling, em caso ela tenha um revés, ela consegue, de alguma forma, quando tem um revés com uma boa comunicação, não ser devastada. Então, essa comunicação ela é fundamental. E aí é onde eu volto no tópico de você contar a sua história. Então, por exemplo, você está atendendo um cliente, criou um documento de segurança da informação. É interessante o cliente comunicar aos clientes dele que eles estão implementando aquela documentação. Política, sim. Né, aquela política. Porque se um dia tiver um revés, poxa, mesmo com tudo que acontecer, se é uma empresa compromissada com a segurança. Então, ou seja, a comunicação ela é fundamental. Fundamental. Tanto para antes, durante e depois, para que a imagem não seja maculada. Porque empresas perenes, empresas que duram muito, é por causa da reputação. E aí é um excelente argumento quando você for ofertar alguma solução de segurança, de você demonstrar para o empresário que, se dependendo do nicho e do ramo de negócio que ele tiver, se ele não tiver um nome e uma reputação, ele pode vir a quebrar.